Tema de hoje: saia da escravidão. Escravidão é condição de quem é escravo, quem serve, quem não tem liberdade. Quando a gente fala de escravidão, a gente lembra do Brasil de ao menos um século atrás, onde muitos aqui eram escravos. Ainda hoje existem escravos no Brasil. Segundo uma ONG internacional, no Brasil hoje tem mais ou menos 150 mil pessoas que são escravas no Brasil. Existem no mundo, segundo também um índice chamado Índice Global da Escravatura, existe no mundo hoje 35,8 milhões de pessoas que são escravas. Pessoas que não têm direito a nada. Pessoas que trabalham às vezes de sol a sol e não recebem por isso. Escravidão é um negócio terrível. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente lembra do povo que saiu de Israel. Escravidão é algo que mexe com a mente. As pessoas que geralmente são escravas, elas têm uma mente fraca, propriamente é escravizada. Elas não conseguem vislumbrar mais liberdade. Elas não conseguem vislumbrar mais um futuro melhor. Elas estão presas àquela situação. E isso traz na mente essa questão de escravidão. Se nós olharmos, como eu sempre gosto de estudar, a Bíblia, se a gente olhar o povo que saiu do Egito, eles saíram de lá felizes. Felizes porque estavam livres. Saíram de lá prósperos. Saíram de lá saudáveis. Saíram de lá com uma promessa de Deus. Mas o tempo que eles ficaram lá, as gerações que ficaram presas, escravizadas, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. Todavia, como eles tinham essa questão de escravidão bem latente, bem forte dentro da mente, eles saíram de lá felizes, mas ao mesmo tempo, no passar dos dias, nós já estudamos sobre isso aqui, no passar dos dias, eles lembravam da escravidão. Eles estavam livres, mas eles lembravam da escravidão. Eles lembravam do que eles tinham passado, de bom e de ruim. E aquilo ficou tão gravado na mente deles, que em vários momentos, a gente já estudou aqui, como eu disse, em vários momentos eles reclamaram. Em vários momentos eles quiseram voltar. Em vários momentos eles desconfiaram de Deus, porque a escravidão leva a isso. Escravidão leva as pessoas a desacreditar de Deus. Escravidão leva as pessoas para longe de Deus. Se a gente trouxer a questão de escravidão para os nossos dias, nós não temos talvez muitos escravos hoje aqui. Como disse, uma ONG internacional diz que tem 155 mil em meio a 200 milhões de brasileiros. Quer dizer, é um número irrisório em relação à população. Mas quando a gente traz esse termo escravidão para as nossas vidas, por exemplo, tem gente que é escravo do trabalho. Tem gente que trabalha que nem um escravo. O trabalho dele determina para ele como ele tem que ser, quanto que ele tem que trabalhar. Tem gente que é escravo do dinheiro. A Bíblia diz que tem gente que nunca se farta do dinheiro, por mais que ele tenha, ele nunca se farta. E ele se torna um escravo. Jesus falou, quando se fala de dinheiro, então, Jesus foi claro nisso. Jesus disse, você não pode servir dois senhores. Ou você serve Deus, ou você serve o dinheiro. Você tem que escolher, qual dos dois você quer servir. Tem gente que é escravo do carro. Pode até bater na mulher dele, mas se bater no carro dele, ele vira um bicho. Tem gente que é escravo da casa. Esses dias eu ouvi uma ministração de um pastor, achei interessante, ele disse que tem gente que é escravo até do celular. Ele não consegue viver sem o celular determina a hora que ele atende, a hora que ele tem que mexer. Tem gente que o dedo parece que coça, quando ele vê um barulhinho ou sente um tremorzinho, né? Uma vibração do celular, ele não vê a hora de abrir, de olhar, não importa o local, não importa o momento. Até na igreja tem pessoas que estão olhando para o celular no momento do louvor, no momento da palavra. Por quê? Porque ele é escravo, ele não consegue dominar.
Como eu disse, a própria palavra escravidão é servo, servo de alguém, é dominado por alguém. Então, quando existe algo que te domina, e a Bíblia fala sobre isso, você acaba sendo escravo. E no mundo de hoje, muita gente é escravo de muita coisa. Mas eu quero me ater nesta noite aqui sobre a escravidão espiritual. A Bíblia fala muito sobre isso. Existem pessoas que são escravas do pecado. Elas não conseguem dominar o pecado. Se você olhar na Bíblia, já no livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis, quando Abel vai levar a sua oferta para Deus, a Bíblia diz que Caim também foi. E quando Deus, que conhece o coração, o que importava ali não era a oferta. Ah, não, pastor, é que Deus gostou mais da oferta de Abel. Não tem nada a ver. Um deu uma coisa, outro deu outra. A questão é que Deus conhece o coração, Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Então não adianta a gente querer se esconder diante de Deus ou no meio da multidão. Deus sabe, Deus conhece o coração. E quando Deus olha para Abel, a Bíblia diz que ele se alegra com a oferta de Abel, mas com a de Caim não. Mas por quê? Porque a oferta dele era ruim, era pequena? Não. O jeito que ele se aproximou de Deus. Aí quando Caim viu que Deus se agradou mais da oferta de Abel, o texto de Gênesis diz que o semblante dele caiu, ele ficou assim. E aí Deus olha para ele e fala assim: por que o teu semblante caiu? E nesse célebre texto Deus diz para ele, Deus diz: Caim, toma cuidado, porque o pecado bate na tua porta, e cabe a você dominá-lo. Amém? O que o diabo faz? Ele apresenta uma situação, mas quem peca é eu e você. Esse negócio fala assim, não, que o diabo, ele pode até ter te induzido, ele pode ter criado uma situação, mas quem pecou é você, e quem vai dar conta desse pecado sou eu e você. Por isso que Deus falou para Caim: Caim, cuidado, porque o pecado bate na tua porta, e cabe a você dominar esse pecado. Ou seja, ou você é dominador do pecado, ou o pecado vai dominar a tua vida. E quem lê o texto, quem lê a Bíblia, sabe que ele baixou a cabeça e saiu da presença de Deus, e não deu nem algumas horas, ele levou o seu irmão para o meio do mato e o matou. Essa era a intenção do coração dele. Então, quando a gente fala de escravidão, por que Jesus, o texto de João diz, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás? Para isto, Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Por quê? Porque o homem tinha liberdade. O homem era livre até o dia que ele pecou. Quando o homem pecou, ele se tornou escravo do pecado. E aí Deus enviou Jesus, e ele se manifestou, como diz a Bíblia, para trazer salvação, para trazer perdão dos pecados, para trazer liberdade, algo que Isaías tinha profetizado 500, 600 anos antes. Uma das escritas do livro de Isaías, ele diz, por causa das suas pisaduras nós fomos sarados, ele se fez maldição por nós, ele que deu a vida por nós. Para quê? Para nos dar liberdade. Ele se manifestou para trazer liberdade aos cativos, ou seja, todo mundo era escravo do pecado. E por causa dessa escravidão, as pessoas serviam aquele que está acima do pecado, aquele que controla, aquele que cria situações, que é o diabo. Nesse mundo tenebroso que a gente vive, as hostes espirituais da maldade que Paulo descreve, quem tem vindo nos cursos aqui, ou no curso nas quartas-feiras, deve estar aprendendo sobre isso. As hostes espirituais da maldade, que estão aí nas regiões celestiais, os dominadores, estes estão controlando o mundo. Por que eles controlam o mundo? Porque as pessoas pecaram. E quanto mais as pessoas pecam, mais escravas elas se tornam. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio trazer liberdade.
E meu irmão e minha irmã, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na presença de Deus, eu e você, se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na presença de Deus, nós somos livres. Eu não consigo entender como tem crente que ainda hoje é escravo do pecado. Pastor, mas a gente não ainda peca? Sim, a gente ainda comete pecado. Só que agora, quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele pode até cometer um erro, mas ele tem consciência, esse erro aqui, errei. Senhor, me perdoa, me ajuda a não fazer mais. Ele sai do pecado. A questão é que as pessoas vivem escravas do pecado. Eu quero ler um texto com vocês, porque Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele deixou algumas coisas importantes registradas nesse texto. O livro de Romanos, no capítulo 8. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Romanos capítulo 8. Quem usa, como nós usamos aqui, a versão NVI da Bíblia, que é a nova versão internacional, na tradução que foi feita na época que traduziram para a nova versão internacional, uma parte do texto que estava escrito na versão antiga, do João Ferreira de Almeida, não está aqui. Aí tem gente que critica a NVI porque tiraram parte. Espera um pouquinho, eu vou te explicar. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Aí o pessoal fala, mas e aquela parte que não vivem? Aí, se você prestar atenção aí na Bíblia, vai ter um númerozinho do lado de Jesus que vai te remeter ao rodapé da página, que está escrito assim: alguns manuscritos dizem que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles não omitiram, eles só deixaram do lado de baixo, porque alguns manuscritos que eles pegaram para traduzir, constava isso e outros não. Isso é questão de tradução, de versão, eu não vou discutir sobre isso. Só estou querendo te mostrar que se alguém contestar você por causa da versão NVI, ela se auto-explica, é só estudar, é só ler. Amém? Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pausa aí, num outro texto, Paulo escreveu: todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós não vivemos mais debaixo da lei ou daquilo que as pessoas viviam. Hoje a gente vive debaixo da graça. Ah, pastor, então eu vivo debaixo da graça. Daqui a pouco você vai entender o que é a graça. Então, versículo 2, retornando: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque quem peca, morre. Versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, e aí pausa aqui, se você, como eu já falei aqui, a lei, se você for viver debaixo da lei, tem mais de 500, alguns dizem 360, alguns dizem 500 e pouco, já ouvi falar até de 600, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, historiadores, eles dizem que se você quiser viver debaixo da lei, são mais de 500, vamos dizer que sejam mais de 300, você tem que cumprir as 300, porque se você cumprir 299 e errar em uma, você é culpado. Então por isso que Paulo escreveu aqui: aquilo que a lei era incapaz de fazer, de trazer perdão, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Essa oferta de Deus condenou o pecado na carne. Versículo 4, para que ele fez isso? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, Paulo escreve o seguinte: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí ele explica, 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ué, por quê? Ué, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9, Paulo diz o seguinte, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10, ele vai mais longe, ele diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Por quê? Versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E por que ele diz isso? 14, ele explica, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer pai ou papai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, último desse que quero ler, diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Só até aí. Agora, o que Paulo quis dizer com isso? Ele explica até melhor no texto de Gálatas. Gálatas capítulo 5, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Texto muito conhecido, muito pregado, muito ensinado. Quais são as obras da carne? Para lembrarmos aqui, imoralidade sexual, libertinagem, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E poderia citar também cigarro, droga, cobiça e outras coisas mais. Coisas que fazem parte do pecado e escravizam o homem. Então, quando a gente recebe Jesus como Salvador, não é só aquele negócio assim, eu quero receber Jesus para mudar a minha vida financeira, porque tem igreja que ensina isso. Você quer mudar a história da tua vida financeira? Vem aqui, faz um sacrifício, vem aqui, aceita Jesus, seja batizado, aí depois você traz isso, faz aquilo que Deus vai te abençoar. Ou então, vem aqui que Jesus pode curar a tua vida. O que eu tenho que fazer para Jesus curar nós? Primeiro você tem que aceitá-lo, depois você tem que ser batizado, aí é capaz que Jesus te cure e tal. Está cheio de igrejas que ensinam assim. E na verdade eu já disse aqui, a Bíblia diz que Deus está mais interessado em salvar a nossa vida do que encher a gente de bens e curar a gente. Como disse Jesus, é melhor você entrar manco no céu do que com as duas pernas você ir para a terra, para o inferno. É melhor você entrar só com o olho do que com os dois você ir para o inferno. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre isso? Deus está interessado em salvar a nossa vida. E o que é salvar? É tirar a gente do pecado, purificar-nos com o sangue de Cristo e nos colocar no lugar de honra na presença de Deus. Por isso que a gente pode entrar aqui. Antigamente era só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Só o sacerdote podia. E ele tinha que se purificar, tinha roupa especial. Hoje a gente pode entrar
na presença de Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, é um negócio tão extraordinário, que parece que de tão extraordinário se tornou algo banal. Por que banal? Porque as pessoas parecem que não... Aí ele está na igreja, ele pega o celular e... ele continua escravo de alguma coisa. Ele está na igreja, mas ele está preocupado. Minhas contas, aí o meu dinheiro, e meu carro, será que estão guardando meu carro? E minha casa, ai meu Deus. Ele continua escravo de alguma coisa. Ele não é livre. Porque quem é livre, quando ele entra na presença de Deus, ele não se preocupa com mais nada. Por quê? Porque a única preocupação é adorar a Deus, é louvar ao Senhor. E por quê? Porque Deus guarda todas as coisas, cuida de todas as coisas. Amém? Por que ainda tem muita gente escrava hoje, dentro das igrejas? Quero ler com você agora Romanos 6. Só voltar aí, quem está com a Bíblia aberta, 2 capítulos. Romanos capítulo 6, versículo 15. Paulo está falando um pouco sobre este assunto ainda. Ele vai completar lá no 8, no 9. Mas no 6 ele diz, versículo 15 de Romanos 6. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, agora que eu estou debaixo da graça, eu posso pecar? Como muitos dizem por aí. Não, Jesus só quer teu coração. Tem gente que diz aí, se você aceitou a Cristo, uma vez aceitou a Cristo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aceitou a Cristo, não tem problema. Você pode continuar pecando, que agora você está na graça, mas você continua pecando, fazendo o que você quiser, e você vai ser salvo. Oxa, Paulo diz, de maneira nenhuma. Versículo 16 ele diz, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou escravos da obediência que leva à justiça. Você escolhe. 17, mas, graças a Deus. Por quê? Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Com isso, 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 19, eu falo isso em termos humanos. E por que Paulo falou? Por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, agora ofereçam-nos os membros do seu corpo em escravidão à justiça que leva à santidade. Versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. 21, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado, amém, glória a Deus. Quem foi libertado do pecado aqui? Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. 23 e último, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui nesse texto, ele fala de escravos de Deus, se é que se entende essa expressão, e aí a gente escolhe, você prefere ser escravo do pecado e do diabo, ou você prefere ser escravo de Deus e da sua santidade? Você escolhe. Você tem esses dois caminhos para escolher. Aí, para você resolver isso, veio Jesus. Porque através das nossas obras, através do nosso jeito, não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu pareço ser bonzinho, que eu vou para os céus. Ninguém vai porque é bonzinho aos céus. Nós vamos aos céus porque um dia alguém pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida para com Deus por causa dos nossos pecados. Aí a Bíblia diz, Paulo falou, o salário do pecado é a morte.
Era para a gente viver escravo da morte, ou escravo do pecado, até morrer e passar a eternidade longe de Deus. Mas aí veio Jesus, que se manifestou. Aí vem lá do livro de João de novo, né? 1 João. Para isto, Cristo se revelou. Para destruir as obras de Satanás. Ele se manifestou. E quando Jesus se manifestou, a Bíblia nos diz, você lê Bíblia, você sabe. A Bíblia nos ensina que quando Jesus se manifestou, as obras do inferno, as trevas, aonde havia trevas, não havia mais, porque Jesus se manifestou com a sua luz. Por isso que João o Batista, ele profetizou dizendo o seguinte: esse é a luz do mundo. Esse é aquele que viria de vir. Esse eu não sou nem capaz de amarrar a sandália dele. Esse é aquele prometido de Deus. E quando Jesus se manifestou, a luz de Deus veio. E aonde havia trevas, todos aqueles que estavam nas trevas e um dia se arrependeram, eles vieram para a luz. Na luz ficou tudo exposto. Porque Deus é luz. Amém? Deus é luz. Deus vê tudo na minha vida. Deus vê tudo na sua vida. Aliás, Deus vê até coisas que nós não vemos. Para enxergar dentro de nós, para fazer alguns exames, a gente precisa usar essas máquinas de última geração. Deus não precisa. Deus olha para a gente, Ele sabe como é que está por dentro e por fora. E tudo aquilo que está guardado na nossa mente. E é aí que eu quero chegar para você, meu irmão, minha irmã. Por que tem muita gente hoje dentro da igreja que não vai para frente, que não cresce espiritualmente? Vou citar uma palavra que muitos gostam de ouvir: que não prosperam. E quando fala prosperidade, acho que é só dinheiro. Por quê? Por que muita gente está dentro da igreja? Por que muita gente desiste? Porque um dia veio para a igreja para resolver um tipo de problema. Veio para a igreja para ficar mais rico, para ficar saudável. Veio para a igreja para arrumar uma mina, um mino. Veio para a igreja por alguma questão. Ele não veio para a igreja porque ele reconheceu que ele é pecador. E os pecados cometidos os levam à morte. E aquele que peca está distante de Deus, porque Deus é santo. Então, quando eu vou à igreja, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu faço isso consciente. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu preciso me aproximar de Deus, só que do jeito que eu estou não dá. Aí entra Jesus, e eu reconheço que Ele é o Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida para Ele. E quando eu entrego a minha vida para Ele, Ele vem com a sua luz, faz morada dentro da minha vida e me leva. Ele me purifica, Ele perdoa os meus pecados. A Bíblia diz, esse perdão é tão maravilhoso que a Bíblia compara no seguinte: assim como o Oriente é o oposto, distante do Ocidente, assim é quando nós somos perdoados. Os nossos pecados estão aqui, a gente está aqui, porque Deus intervém nas nossas vidas. Ou seja, por que muita gente hoje vive escravo? Por que ainda na igreja tem gente que é escravo? Existem milhares de espíritos demoníacos por aí, exercendo o poder que dão para eles. Que eu já falei aqui, aliás, eu só repeti o que Jesus falou. E quando Jesus ressuscitou e se encontrou, ou se reencontrou com seus discípulos, uma fala maravilhosa de Jesus foi o seguinte: todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Amém? Já leu esse texto? Todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Ou seja, se todo o poder nos céus e na terra pertencem a Jesus, que poder que o diabo tem? Sim, que poder que os demônios têm? Ora, então por que eles estão atuando aí? Porque as pessoas, em vez de se submeter a Cristo, elas se submetem ao pecado. Conversava com o Emerson e a Adriana sobre o curso de casais, e eles comentaram que no meio dos casais que estão fazendo o curso, um deles parece estar com um problema de entender o que é liberar perdão.
Tudo bem, a gente sabe que é novo convertido e tal. Mas a questão é entre o casal? Não. A questão é com alguém que conhece. Mas agora está chegando o momento que esse casal, ou que essa pessoa, ou que esse irmão, essa irmã, que sirva para você também, vai ter que decidir. Ou eu continuo escravo do ódio e da raiva que eu tenho contra aquela pessoa, ou eu me liberto disso e sou livre, porque Cristo me dá a liberdade disso. Ele me deu também a liberdade de eu não precisar mais ter raiva de ninguém, de eu não precisar mais guardar mágoa de ninguém. Ele me deu essa liberdade lá na cruz. Eu posso hoje escolher. E qual a escolha que eu faço? Eu libero o perdão. Pastor, mas você não sabe o que a pessoa me fez. Você não sabe o golpe que me deram. Você não sabe quanto que eu perdi. Eu não sei, não quero nem saber. Mas Deus sabe. Agora, quando você toma essa atitude, o que você está mostrando para o diabo? O diabo está querendo te controlar. Você tem que ficar com raiva mesmo. Você tem que mesmo aquele ali. Você não pode perdoar. O que ele fez para você é imperdoável. É? Então entra o texto de Jesus, né? Porque Jesus, naquela oração considerada, chamada oração dominical, Jesus ensinou o seguinte: Pai, perdoa as minhas dívidas do jeito que eu perdoo os devedores. Então Deus me perdoa do jeito que eu perdoo. Aí, se você continuar lendo no final desse texto de Mateus, Jesus diz o seguinte: da mesma forma, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Ou seja, tem pessoas que são escravas ainda do ódio, da raiva. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas são escravas ainda do dinheiro. Eu quero dinheiro, tem que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter. Então, por isso que eu vou lá, eu faço campanha, eu vou naquela igreja, eu já fiz isso, por isso que eu dou o dízimo, porque a Bíblia diz que se eu der o dízimo, Deus vai dar 30, 60, 100 vezes mais. Eu não sei de onde que tiraram isso, que eu já expliquei aqui. Essa parábola do semeador fala acerca da semente que é lançada. E a semente que é lançada, ela dá fruto a 30, 60 e 100 vezes mais. Não tem nada a ver com dinheiro. Mas é que as pessoas não lêem Bíblia, então elas... quer dizer que se eu der o dízimo, aí eu vou ganhar 30% mais? 60%? 100% mais? Deus é capaz de fazer isso? É óbvio que é. Mas não é isso que está escrito no texto. Mas tem gente que vai para a igreja assim, não, por que tal? Então por que eu entrego o dízimo? Por que eu entrego a oferta? Primeiro, porque eu amo a Deus. Segundo, porque eu amo a sua obra. Terceiro, que eu sou grato por tudo que Ele tem feito por mim. Esse entendimento é que leva as pessoas a serem livres. Deus te deu liberdade. Você não precisa ser mais escravo daquilo que te aprisionava antes. Isso, pense nessa noite, o que ainda te aprisiona? E eu vejo, já falei sobre isso, citei há pouco sobre celular, que as pessoas estão tão acostumadas com a escravidão, que não tem mais horário, nem tempo para mexer no celular. Eu comecei a determinar já há algum tempo algumas coisas na minha vida. Horário para olhar o celular, horário para assistir televisão, horário para ler livros ou a Bíblia, horário para orar, horário para dormir, horário para levantar. Pastor, que isso é regrado? Não, eu estou falando que eu estou colocando isso. Eu não sou escravo disso. E tem gente que é escravo disso. Se eu não dormir naquela hora, eu não vou dormir bem. Esse é um escravo. Para mim, se eu dormir 8 horas da noite, 10, meia-noite, eu vou acordar no outro dia bem. Para mim não tem problema nenhum. Mas tem gente que é assim. Eu não estou falando isso. Mas principalmente o celular, que as pessoas não basta ouvir um vibrar, um barulhinho já. Opa! Quem será que é? Quem que mandou? Amém ou eu estou falando alguma bobagem? Amém ou ai? Tem gente que é escravo. Pastor, mas como assim? É escravo do celular. Escravo de internet. Pessoa que não larga de jeito nenhum, não consegue parar. Na hora de comer. Eu estava vendo ontem uma reportagem na televisão. Passou a esposa sentada, o filho e o pai. Na hora da janta. É hora de comer. O que? O celular? Não, comida.
Mas tem gente que é tão escrava que ela não consegue definir. E infelizmente a gente vê tudo isso acontecendo. Eu estou falando de celular, mas tem gente que, como eu disse, gente é escravo de dinheiro, de carro. Gente é escravo de trabalho. Tem gente que é escravo do ódio. O ódio determina a vida dele. Uma das maiores reclamações daquela apresentadora de televisão, a famosa Xuxa, um tempo atrás, anos atrás, quando foi entrevistada, ela disse que ela tinha um medo na vida. O maior medo da vida dela era ter amigos. Porque ela imaginava que todo mundo queria ser amigo dela porque ela tinha dinheiro. Você vê como é que o dinheiro escraviza? Você não pode nem ter amigo porque você não sabe se o cara está interessado na tua grana ou se é teu amigo mesmo. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, porque dentro da igreja hoje tem gente escravizada na mentira. E a mentira escraviza a pessoa. Tem gente dentro da igreja hoje que ainda é corrupta. É só você remeter essa palavra corrupção para Brasília, que você vai ver que tem um deputado que está preso que ele se dizia ser evangélico. E o pior é os pastores que chamam estes caras e colocam nos púlpitos e ainda falam, vote nele. Como aconteceu com um desses grandes pastores. Eu assisti isso tempos atrás. E levou esse camarada, nós conseguimos isso aqui, esse negócio que a gente conseguiu, tal, os microfones, o som, o espaço, tal. Isso tudo foi dado pelo nosso irmão e amigo, deputado tal. E ele lá no fundo, vem cá, falar alguma coisa. Não, vem cá. Esse é o deputado, esse aqui é o cara, viu? Amigo da gente, homem de Deus. Está lá o cara preso. Por quê? Porque ele diz que tem Jesus, mas ele ainda é escravo do dinheiro, das negociatas. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda é escravo da falta de amor, ele não consegue amar. E o cartão de identidade do cristão é amor. A Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pastor, mas eu tenho que amar? Não, você não tem que nada. Pastor, eu tenho que dar o dízimo. Não, você não tem que nada. Pastor, eu tenho que perdoar. Não, você não tem que nada, você não está entendendo. E quando você usar essa expressão eu tenho, você é escravo. Quando você é livre, você perdoa. Você ama, você contribui, você vive uma nova vida. Quando você é livre. Amém? Amém. Por isso que infelizmente ainda dentro da igreja tem muita gente aprisionada. E eu quero encerrar aqui citando um texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Eu não sei se os meninos lá conseguiram achar. Mas Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele disse o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Amém? Você pode didaticamente falar para a pessoa que está do seu lado: eu e você fomos chamados para a liberdade. Amém? Gostoso ouvir isso, né? Fomos chamados para a liberdade. Amém? Somos livres? Amém. Mas ele diz o seguinte: mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 14 de Gálatas 5, ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Versículo 15, Paulo diz: bom, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, Deus quer livrar a gente da escravidão. Jesus se manifestou para isso. Amém? Então por que eu vou para a igreja? Não, porque eu sou obrigado. Se eu não for à igreja, na sexta-feira vai dar tudo errado. Deus vai mandar um raio. Chove em todo mundo, mas em mim não chove. Eu conheci até um pastor lá de Osasco, um amigo meu, o Gernando. Uma vez o pastor Anésio, a gente estava junto assim, todos juntos. Aí o pastor Anésio falou assim: cara, eu não acredito em azar. Mas apontou para o Gernando e falou assim: mas esse cara é azarado. Falou, por quê? Ele está passando no lugar, surge do nada uma pomba e faz cocô em cima dele. Ele está passando no lugar, passa um carro e molha ele inteiro.
A gente estava brincando falando sobre isso. Então tem gente que ela é tão escravo dessas coisas de sorte, de azar. Tem gente que acorda de manhã para ver o horóscopo. Eu não sei se tem alguém, acho que não, né? Aqui na igreja, eu acredito que ninguém vê horóscopo, né? Aliás, você sabe o que é horóscopo? Os mais jovens eu não sei. Mas tem gente que não sai da cama sem ler o horóscopo. O que está dizendo hoje, Áries? Áries, hoje o seu dia vai ser bom. Áries novos virão sobre a tua vida. Não é mais ou menos isso que eles falam? No horóscopo. Vou contar um segredo para vocês aqui. Lá nos primórdios da humanidade, quando eu era jovem, eu trabalhava numa gráfica. É sério, eu trabalhava numa gráfica. E naquela época, existia uma máquina chamada linotipo, que ele digitava assim, e saía uma barrinha depois, passava na máquina, saía uma barrinha, e juntava um monte daquele texto. Quem trabalhou em gráfica sabe o que eu estou falando. Aí montava-se as páginas e botava na máquina de impressão. Eu era um impressor. Cuidava da máquina de impressão. A gente imprimia tudo. Aí no outro dia, para adiantar, essa era uma ordem que nós tínhamos, aquela sessão de horóscopo, como é que fica? Não, você pega o de Áries, põe escorpião, pega o de escorpião, põe no outro e vai trocando. Falando sério. Estou falando sério. Cansei de fazer isso. Mandava eu fazer. Eu tinha 16, 17 anos na época. E a turma pegava, hoje. Tem gente que é escravo disso. Tem gente que é escravo assim, se eu levantar da cama com o pé esquerdo, vai dar tudo errado hoje. Aí eu tenho que passar em frente à igreja e eu... Para quê? O que isso vai acrescentar na tua vida? Não, mas é que me ensinaram. Não, pera um pouquinho. Jesus morreu na cruz para te libertar de tudo isso. Inclusive dessa religiosidade que as pessoas vivem. Eu e você somos livres para viver a liberdade que Cristo nos deu. De que forma? Eu não preciso mais ser escravo do ódio, do pecado, do dinheiro. Eu não preciso ser mais escravo do carro, do celular. Quem manda agora sou eu, porque Cristo me deu autoridade para viver assim. E o diabo e os demônios, eles vão ter a autoridade que você der, que eu der. Agora, se a gente usar a autoridade do nome de Jesus e viver ali, servindo ao Senhor, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém, irmãos? Ou seja, depende de nós. Vamos orar? Saia da escravidão hoje em nome de Jesus. Vamos ficar em pé juntos.